Meus queridos irmãos e irmãs, durante 9 dias nós nos preparamos a novena aqui no nosso santuário para podermos celebrar bem o nascimento do menino Deus. Hoje gostaria de, ao menos em 3 pequenos momentos, fazer como que um resumo, principalmente desta última semana, na qual dediquei nas pregações aqui no nosso santuário, falando justamente sobre esta luz que apareceu na cidade de Belém, na Terra Santa. Uma luz que modificou a nossa história humana. Meus queridos, nessa história nós também conhecemos os grandes, os poderosos, e ali não havia lugar para Deus. Não há lugar para Deus, às vezes, em nossa própria vida, quando o que nos interessa é poder, é violência, é aquela afirmação de nós mesmos, mas uma afirmação a todo custo. Colocamos isso primeiro do que Deus. Quando Nossa Senhora e São José chegaram a Belém para esse recenseamento, e ali havia tantas pessoas. Imagina uma cidade pequenininha como Belém, na época de Nosso Senhor, recebendo quase que 5 vezes mais a sua população. Então não havia hospedaria, não havia pensão, as casas todas estavam cheias, lotadas. E também temos que compreender que esse espaço onde Nosso Senhor nasceu era realmente um lugar muito significativo. Alguns teólogos nos dizem que realmente foi uma boa escolha, porque imagina a criança nascendo no meio da sala cheia de gente. Isto seria muito difícil do ponto de vista dos hebreus, porque como se daria a pureza, também do ponto de vista até mesmo da própria criança, nascendo com tantas pessoas em volta. Então era um bom lugar realmente, aquela casa, e ali naquele estábulo, naquele lugar onde Nosso Senhor nasceu. Assim, olhando para aquele momento que nós escutamos hoje também, aqui às vezes até nós temos muitos motivos para dizer não ao projeto de Deus. Durante toda esta semana, durante todo este dia de hoje, certamente você recebeu algum tipo de mensagem dizendo que Nosso Senhor queria espaço no seu coração, queria espaço na tua vida, queria espaço dentro do seu interior. E certamente começou a pensar sobre isto, mas foi colocando também obstáculos para isto. Foi colocando muralhas para que este Senhor não encontre lugar dentro do seu coração. Foi assim também que aconteceu na cidade de Belém, com aquelas pessoas. Foram colocando obstáculos para aquela mulher grávida, já quase nos dias de nascer o menininho. E assim, sobrou apenas aquele espaço no estábulo. Então, nosso Deus começa a sua encarnação justamente com a exclusão, a rejeição, o afastamento. Mas há um detalhe aqui dentro. Mesmo que não se deu lugar para Deus, naquele momento, Nosso Senhor nasce numa família. E por isto, Natal é família. Natal é esse estar junto, é esse encontrar-se, é novamente esse debruçar-se sobre nossa própria família. Deus se fez pessoa humana. O monge Anselmo Grum, ele nos diz que o próprio Jesus deve rasgar o céu para nós e vir do céu até nós. Então, nossa vida certamente se modificará. Nosso caminho
por sendas pedregosas, se mudará em um caminho de vestígios divinos, em uma estrada de esperança que restabelecerá nossa vida. Ou seja, o que o monge Anselmo Grum quer dizer é que Deus desceu do céu e fez-se pessoa humana. De uma forma bastante literal, é dizer, Deus fez a sua tenda entre nós. Ou seja, caminha conosco. Por isto, durante esta semana, eu fiz também uma relação entre o nascimento do menino Deus, esse momento em Belém, e depois na Cidade Santa, em Jerusalém, quando Nosso Senhor se entrega para a morte e morte de cruz. Um pouquinho antes disto, também na Cidade Santa de Jerusalém, Nosso Senhor, junto com os seus discípulos, Ele entrega o pão e o vinho e se oferece como alimento. Alimento justamente num momento difícil. Quando nós estamos preocupados, é ali que vamos encontrar esta força, pão da vida. Então a encarnação está muito ligada com esses momentos de Nosso Senhor, esses momentos da sua entrega como pão. Claro, se olharmos bem, Belém, Betlehem, significa justamente casa do pão. É no pão. E é realmente um lugar onde encontramos uma variedade imensa de pão. É ali na Cidade Santa de Jerusalém que nós vamos encontrar este alimento que é o Senhor. Belém é conhecida ainda hoje como esta casa do pão. São pães maravilhosos que ali encontramos. Nosso Senhor encontra espaço, talvez não por acaso, naquela manjedoura, que vai justamente lembrar alimento, comida. É ali que os animaizinhos vão se alimentar. Então, por isto, é alimento. Se pensarmos que mesmo no final da vida de Nosso Senhor, um pouquinho antes de sua morte, Jesus se entrega justamente naquele cenáculo, no lugar das refeições, Ele se oferece como alimento. A vida de Nosso Senhor é um entregar-se como alimento. E por isto, Nosso Senhor se doa a nós como pão que alimenta, já desde a sua encarnação. É um pão que alimenta o nosso interior, nos alimenta por dentro. Afinal, a casa do pão é Belém, e ali nasce Nosso Senhor. Meus queridos, um outro aspecto e último que quero falar hoje é justamente desta luz, o sinal de que se anuncia a esses pastores, é maravilhoso. Esta luz que é vista lá do campo dos pastores em Belém, todo aquele esplendor, toda aquela luz, né? É ali que está justamente o menino Deus, onde ele nasce. Esse é o sinal do amor de Deus, é esta luz. O monge Anselmo Grum vai dizer muitas vezes, no seu livro Luz e Silêncio, sobre esta luz, né? Esta luz que brilha. Se nós também deixarmos esta luz entrar dentro de nós. O povo de Deus, os hebreus, eles andavam nas trevas e viam uma grande luz, diz Isaías, o profeta, predizendo justamente o nascimento do menino Deus. O povo que caminhava em direção à cidade santa de Jerusalém, em peregrinação, esse povo viu esta luz. E caminham na noite, e chegando na cidade ao amanhecer, eles viram esta luz. Agora, nesta noite, os pastores também olham aquela luz. E é interessante porque justamente aqui vamos encontrar esta luz que os pastores veem. Os pastores são pessoas excluídas na época de Nosso Senhor, pessoas marginalizadas, pessoas simples, pessoas pobres. E é ali que são os primeiros a reconhecer esta luz. Depois virão os outros, os magos, que virão de várias partes do mundo para encontrar Nosso Senhor, levando seus presentes. Mas hoje,
nós podemos olhar justamente o que significa esta criança, esse menino Deus, que nasce numa manjedoura, no lugar de alimento para nós. Ou seja, Deus se mostra nesta fragilidade desta criança. Uma criança precisa de tudo, precisa de alguém que cuide dela. Deus se mostra aqui vulnerável e assim nos ajuda a acolher a nossa própria vulnerabilidade. Ou seja, reconhecer que somos fracos e que muitas vezes também estamos feridos, que trazemos marcas em nossa vida, marcas que às vezes não são tão boas. Todo este sofrimento, toda esta nossa penúria, mas também Deus se deixou fazer assim. Deus fez-se pessoa humana, nasceu na nossa fragilidade, não conheceu o pecado, mas conheceu nossa dor, nosso sofrimento. E por isto, este Senhor, como o Senhor ressuscitado que é, se deixará também se reconhecer através das suas feridas, através do seu sofrimento, quando Ele se entrega para a morte e morte de cruz. Meus queridos, 3 pequenos elementos hoje para a nossa reflexão. Não há espaço para Deus. Muitas vezes nós mesmos criamos esses obstáculos para Deus. O pão da vida, que é nosso Senhor, que nasce em Belém e hoje é alimento para nós aqui no nosso santuário. E esta luz que brilha em qualquer noite. Então, se você está enfrentando algum tipo de noite, algum tipo de escuridão, algum tipo de sofrimento, alguma dor, lembre-se desta luz de Belém, a luz que ilumina toda pessoa humana. Paz e bem. Meus queridos,